Essa fala, um exemplo claro é o direito de resposta. Nós temos uma legislação, inclusive recente, prevendo o direito de resposta, mas essa lei não pegou. Não pegou justamente porque os tribunais resistem muito em aplicá-la. Nós tivemos a oportunidade de pedir alguns direitos de resposta, inclusive no caso do ex-presidente Lula, e, evidentemente, que a empresa, o grupo de comunicação social, não atendeu. Houve um caso, inclusive, pedido ao Jornal Nacional, que não só eles negaram, como fizeram uma nova reportagem, reforçando a anterior, para dizer que estavam negando o direito de resposta. Isso passou também pelo próprio judiciário, que acabou negando o direito de resposta. Com relação ao prazo das ações, nós temos esta ação do chamado triplex do Guarujá, em que já houve, como eu disse aqui, 24 audiências, foram ouvidas 73 testemunhas, e agora vão ser feitos os interrogatórios, começa no dia 20 de abril e termina no dia 3 de maio com o interrogatório do ex-presidente Lula, e depois o processo parte para o seu encerramento, para a fase de alegações finais e depois a prolação de sentença. Então, eu não tenho aqui a bola de cristal do Procurador da República, que já sabe o momento exato dessa sentença, e aparentemente ele também já adivinha resultados, mas existe ali, a partir de 3 de maio, há prazos processuais a serem cumpridos, notadamente com alegações finais, e depois, em tese, o processo estaria apto a ser sentenciado. De provas ali, como eu também já disse, não há nada que se possa confirmar a tese da acusação. Ao contrário, os 73 depoimentos foram todos inocentando o ex-presidente Lula. Nenhum delator, nenhuma testemunha fez qualquer tipo de afirmação que pudesse vincular o ex-presidente a qualquer dos fatos que foram ali narrados. Exatamente. E só que este procurador que deu a entrevista hoje, ele fez a acusação pela televisão, mas não foi a nenhuma das 24 audiências. Então, ele não acompanhou a coleta da prova testemunhal. Não sei se por já ter convicções ou por algum outro motivo, mas ele não foi a nenhuma das 24 audiências realizadas. Então, eu julgo a declaração dele muito mais associada à falta dele nas audiências do que a qualquer outro elemento que ele disponha para fazer afirmações de culpa em relação ao ex-presidente Lula. Em relação à ingerência dos Estados Unidos, durante essas audiências de Curitiba, eu fiz perguntas aos delatores se eles estavam também contribuindo com outros países. O primeiro a ser indagado sobre isso foi o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eu perguntei a ele se ele estava colaborando com outros países, notadamente com os Estados Unidos. E isso causou um mal-estar na hora, na sala de audiência. O procurador achou que eu estava fazendo uma pergunta absolutamente impertinente. O juiz classificou aquilo como um capricho da minha parte perguntar para o Paulo Roberto Costa. Quando ele estava iniciando a resposta, ele confirmou que estava fazendo também acordo com os Estados Unidos e mais, disse que quem estava intermediando esses acordos era a Força Tarefa Lava Jato. É importante registrar que o Brasil assinou com os Estados Unidos
um tratado internacional prevendo que qualquer espécie de cooperação entre esses dois países na matéria criminal deveria ser intermediada pelo Ministério da Justiça, que é a chamada autoridade central para esse tipo de colaboração. Só que o Ministério da Justiça já disse que não tem conhecimento do que se passa. Então, se o Paulo Roberto confirma que está fazendo, cooperando com outros países, notadamente com os Estados Unidos, que há uma intermediação da Força-Tarefa Lava Jato, e o Ministério da Justiça desconhece o que está acontecendo, evidentemente que nós temos uma cooperação que está frontalmente contrária ao que diz o tratado e ao que diz a legislação brasileira que aprovou esse tratado. Então, é mais um exemplo de como as coisas estão ocorrendo. A lei, ela existe, mas a lei não precisa ser cumprida. Outras pessoas, a partir desse fato, outras pessoas também foram indagadas, só que já tinham, de certa forma, conhecimento da situação, e o magistrado, coincidentemente, acolhia pedidos dos respectivos defensores para que eles não fossem indagados, para respeitar uma regra de sigilo imposta, não aqui, mas pelos Estados Unidos. Então, nós ficamos a reboque daquilo que os Estados Unidos também impôs nessas colaborações feitas com esses delatores. Em relação a... qual que era o outro tema? Faltou algum tema aqui para mim? Acho que mais nada. Aquela reportagem da BBC. E acho que existe uma reportagem feita pela BBC Brasil que diz que há uma cooperação informal do FBI e da CIA em relação a investigações cibernéticas da Lava Jato. Evidentemente que eu não tenho maiores elementos para corroborar esta afirmação, mas o fato é que existe situações que necessitam ser esclarecidas até para que a gente possa cumprir a lei que existe e seguir o devido processo legal. Queria só lembrar uma coisa que sempre, nesses 2, 3 anos desse estudo que nós... dessa nossa batalha jurídica, uma coisa que me choca muito, na realidade, é que não tem farda, não tem tanque na rua, não existe isso. Mas a lei é violenta. Então, o que o lawfare faz, ele é a má utilização da lei e da sua violência, porque a lei, ela tira a sua honra, ela tira seus bens, ela tira a sua liberdade, em alguns países ela tira a sua vida. Né? Então, a lei é muito violenta, tão violenta quanto os tanques. E você nota, você consegue perceber isso, essa má utilização da lei, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo. A nova técnica de guerra, você tem isso na África do Sul, você tem isso na Índia, você tem isso no Brasil, você tem isso na Argentina, você tem... A própria Cristina Kirchner está sendo acusada de traição à pátria. Um crime que... Então, temos em outros lugares da América Latina. Então, nós temos que começar a prestar atenção nessa violência que é a lei, porque ela não está aparente, ninguém está vendo, e que ela efetivamente ela acaba com a vida das pessoas. Ela acaba com projetos, ela acaba com pessoas. Quem estiver por perto com relação, por exemplo, ao presidente Lula, não só ele, a família, os amigos e conhecidos, todo mundo assim, que está por perto sofre e sofre a violência da má aplicação da lei. Isso é muito importante, a gente não pode perder o foco disso, que isso é um problema não só brasileiro, é um problema mundial de má utilização da lei, ou o lawfare. Vamos retomar, e a gente precisa retomar estilo ping-pong, porque o prédio fecha.